Bom, eu tô aqui fazendo uns carimbos de EVA. Vocês podem verificar alguns já prontos aqui. Esse que eu amei muito, de Jubarte. E como eles ficam após serem aplicados sobre o papel. Então, para fazer, tem que recortar o EVA, duas camadas dele, uma por cima da outra, se for o EVA comum, tradicional. E aqui já aparece ele cortado e colado com um Tec Bond. Mas pode ser qualquer outra cola de silicone ou própria para EVA. As nervuras aqui no meio eu fiz com a pontinha da tesoura, mas poderia ser feito com um palito e tal. E aí foram cortadas algumas madeirinhas e colado na posição que eu vou querer usar e identificados atrás. Depois que a cola já secou, é suficiente para que a gente passe na carimbeira. Pode ser a carimbeira daquelas automáticas que já vem com a esponjinha com a tinta, ou pode ser dessas carimbeiras aqui que também, né, vai pingando a tinta ali. Mas esse aqui, ó, já foi pronto, já tá pronto. Eles estão assim levemente coloridos porque antes de fazer a estrutura de madeira, eu testei para ver se ele tava com o formato que me interessava, com as nervuras que me interessavam e tal. Mesmo esse grande, olha, 2 camadas de EVA, a gente pode observar aqui, foi feito todo o recorte com tesourinha com bico fino, e aqui ele vai ser colado também para usar em estamparia, para usar em embalagens artesanais. Eu posso passar, ao invés de tinta de carimbo, posso passar com um rolinho tinta de tecido, aplicar sobre alguma almofada, sobre base enfim, é tanta coisa, né? Aí, olha, aplica, 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 ele cola direitinho e depois é só aplicar com a tinta. Como esse aqui ainda vai secar, né? Não vou usar esse como modelo aqui, mas eu vou mostrar de um outro, como eu gosto muito de jubartinha. Esse aqui não tá. Vou mostrar esse gastrópode aqui, tá? Já tá seco, então vai lá na carimbeira. E ele pode, esse do EVA, ele pode ser usado umas 4 vezes. E aí, lógico que a intensidade de cor também tem a ver com a pressão que eu vou fazer. Então, aqui uma vez vai ficar com bastante cor, outra vez um pouco menos, vou apertar mais. Então, eu vou arrumando da maneira que eu quero aqui, né? E aí, eu fiz uma carimbeira em que eu coloquei 2 tintas diferentes. Por isso que eu tenho esse aspecto multicor em uma estrutura só. E aí, então, cada um pode ir fazendo, né, conforme queira. Se você não tem a madeirinha, eu coloquei algum aqui sobre uma tampinha de suco de laranja. E ele também dá um efeito bem bonito. Vou fazer ele multicor, aperta um pouquinho, tira. Legal, né? No caso do tecido, você pode usar, que ele tá secando, eu não vou fazer com força, mas molhar na tinta de tecido, rolinho. Esse aqui é um rolinho da Condor, mas existem de outras marcas. Aplicar bem, aliás, o rolinho tem que estar já passado em alguma coisa, um pires, por exemplo, para tirar o excesso, não ficar bolota da tinta de tecido. Passar bem uniformemente. Aí, testa primeiro em algum lugar para ver a quantidade de tinta e tudo. Localiza bem. Aperta, ele vai ficar lá com a tinta, com a cor, né? Vou fazer aqui delicadamente com a carimbeira verde. E como é uma folhagem, pode colocar assim, meio irregular a questão da cor, para dar bastante naturalidade a esse aqui. Então, vamos fazer nesse. Tcharam! Vou apertar um pouquinho mais.
mesmo sem. Por isso que o teste é interessante, porque a gente pode saber exatamente o quanto de pressão tá pondo sobre ele, por igual. Olha aqui, fica bem legal, fica bem interessante.